Olá, o Trajetória já está no ar. Por aqui a gente segue a nossa série em homenagem aos novos vereadores eleitos para essa legislatura que acaba de começar. Hoje a nossa convidada é a Atena Roveda, vereadora do PSOL, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, vereadora, tudo bem? Muito obrigada, tudo em paz, na medida do possível, né? Que bom, né, vereadora? Como é que está sendo esse desafio? Sei que a senhora já foi suplente aqui no Legislativo, já conversamos em outros momentos, né, vereadora? Mas agora, de fato, eleita vereadora legítima da casa. Como é que tem sido esse desafio que a senhora está encarando agora, vereadora? Mais um, né? Mais um desafio. Eu acredito que é um desafio que a gente se preparou durante 4 anos para conseguir consolidar uma força política dentro da casa, dessa casa, inclusive, que a gente chama com tanto carinho de casa do povo, mas que muitas das vezes o que a gente não tem é a participação do povo por questões de uma política que não entrega, né? O espaço, as questões da escuta, as questões, de fato, da participação. Então, ela tem sido a nossa experiência, uma experiência de primeiro romper essa bolha institucional dentro da Câmara Legislativa de Porto Alegre, para que as pessoas possam entender que essa casa, essa estrutura, essas paredes tão frias, né? Elas não podem ser assim, elas não devem ser assim, e muitas das vezes elas são construídas dessa maneira exatamente para afastar as pessoas. Então a gente está trazendo para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, imagine uma capital como Porto Alegre, né? A capital gaúcha, a capital dos gaúchos e das gaúchas, como gostam de falar, e de fato é. Ela é tão representativa, e quando a gente está aqui pensando uma forma de fazer política que busque não aquela ideia do conservadorismo, e eu gosto de dizer que o conservadorismo ele tem um tom, inclusive, alimentar, né? Comida conservada não é boa. Boa é a comida que tem tempero, comida fresca, comida feita na hora ali, que é a verdadeira política, é essa política que tem gosto, que tem sabor, que você tem vontade de repetir, que você tem vontade que você se interessa. Ninguém vai buscar uma comida que não lhe interessa, então ninguém vai buscar uma política que não lhe interessa. E não lhe interessa porque não tem o gosto, o sabor. A comida que tem sido entregue para Porto Alegre, a comida política, o alimento político que tem sido feito nessa Casa Legislativa não tem dado o bom gosto para o paladar da população gaúcha em Porto Alegre. Então o nosso papel tem sido a gente saber fazer, unir os elementos, né, os ingredientes para uma verdadeira política que tenha o gosto, que a população se sinta alimentada, se sinta fortalecida, se sinta nutrida, né? Nós estamos com um sério caso de desnutrição política na nossa cidade. Isso tanto porque na última eleição o atual prefeito ele não ganha pela maioria, porque quem ganha pela maioria são os votos que não estavam na urna. É aí que a gente começa a entender que a política ela tem sido um alimento que não atende à desnutrição social da gurizada. Vereadora, em todos os momentos que a senhora passou pelo parlamento, pela tribuna, a senhora trouxe fortes questionamentos no sentido de questionar o executivo se as suas ações estavam corretas, trouxe muitas questões relacionadas à educação e também à cultura, que é algo que desde sempre te moveu, né, vereadora? Afinal, a senhora vem de uma família que lidou com a cultura, né? Como é que a cultura representa a sua vida? Exatamente, a perspectiva da cultura é a perspectiva do dia a dia das pessoas, né? Todo mundo que acorda veste uma roupa, isso é cultura. Todo mundo que acorda veste uma roupa e vai para a cozinha comer algum tipo de comida que gosta, um café, um pão, alguma, né? É cultura também, a culinária é cultura. A pessoa sai de casa, bota rádio, bota um fone de ouvido, cultura. A forma do meio de transporte, é ônibus, é carro, é a pé, é de bicicleta. Cultura. Então, assim, não há nenhum fenômeno da nossa sociedade que não tenha cultura. Então, por isso que a gente tem que observar que a cultura ela não é, por exemplo, um empreendimento de um grupo específico de pessoas de uma região. Não é, aquilo é um processo cultural, social, de construção de uma identidade, mas o dia a dia das pessoas também é cultural. E quando a gente fala, por exemplo, cultura da paz, uma educação que tenha como base uma perspectiva cultural, é o entender um pertencimento, né, à cidade. A gente tem o fenômeno da arte no meio disso, né, que às vezes entra. A arte é um tipo de cultura, como a culinária, como a moda, como o automobilístico, tudo isso é cultural. Então, quando a gente coloca essa referência da cultura no centro da nossa discussão política, a gente está querendo que as pessoas elas tenham maior liberdade
cultural de entender que a sua vida ela não é pronta, ela não está pronta e ela não vai ser assim do mesmo jeito para sempre. Ela pode ser mudada, ela pode ser alterada, né? Não tem um destino nem na pobreza, nem na fome, nem na miséria, nem na ausência de creche, nem na falta de uma cidade mais arbórea. Tudo isso está sendo construído, não está dado. E acho que quando a gente propõe um pensamento de que a política ela é um ato de construção cultural, eu quero dizer que você pode produzir política, o açougueiro pode produzir política, o gari, a moça da padaria, a pessoa que está em situação ali de vulnerabilidade social, todos nós produzimos política. Por isso que a gente bate tanto na atual gestão da prefeitura que se reelege numa ideia de uma popularidade inexistente, uma popularidade de televisão, que você só assiste. A política ela não pode ser só visionada, ela tem que ser colaborativa, ela tem que passar pelas mãos, pelos ouvidos, pelos olhos, pela inteligência das pessoas. As pessoas são inteligentes, a periferia é inteligente, a nossa cidade, todos os 94 bairros que temos aqui, são bairros inteligentes. E tem que participar das decisões públicas e políticas. Isso é democracia, né, vereador? Não, e aí, a questão é o quê? O voto não pode eleger uma democracia monárquica. A gente não está elegendo rei e rainha. E hoje, a tendência é que as pessoas sintam que elege alguém para dar conta de resolver tudo, quando não é essa a fórmula que a gente acredita para uma política. A gente tem que ter participação no processo. E a gente acredita que todo mundo é capaz de se tornar uma pessoa apta a influenciar a política. Seja no seu bairro, na sua casa, no seu bairro, quando você está educando a sua filha, o seu filho, os seus irmãos. Isso é um ato político, porque a política tem a ver com a relação humana, né? O encontro de dois corações, de duas histórias, de duas memórias, de duas trajetórias, é o encontro político. Entender isso não é algo fácil. Você tem que ter um pouco de dilatação do coração, né? Um pouco de poética, porque a poesia também é um processo que a gente entende como o próprio parlamento, né? Vanessa, a gente está aqui para falar, né? Por quê? Porque a nossa fala ela é política, a nossa fala posiciona, é tão forte a palavra que eu estou sentado aqui, você está sentado aí, e a minha palavra adentra o seu corpo, a sua estrutura óssea, orgânica, e atinge as suas emoções. Olha o poder da palavra. Então a gente tem uma responsabilidade dentro do parlamento, numa capital como Porto Alegre, de inclusive reavivar a esperança das pessoas, de fazer elas reacreditarem, de novo, que pode ser um espaço de fato verdadeiramente das pessoas, porque senão não tem sentido. Não só por ausência de voto, não é essa a questão, é pela presença do corpo, né? A Câmara de Vereadores pode ser muito mais daquilo que ela tem sido apresentada. Vereadora, já que a senhora citou a poesia, quero falar um pouquinho também, porque além de vereadora, ela é formada em filosofia, né, vereadora? É escritora, é poeta. Inclusive, a gente tem um livro da senhora que nos trouxe na última vez ali. E, através da poesia, a senhora levou para todos os cantos de Porto Alegre também muitos ensinamentos também, né, vereadora? Inclusive, ganhou um prêmio no ano passado, né, do Prêmio Cultura Viva, do Sérgio Mambert. Isso. E se destacou ainda mais nesse meio, né, vereadora? Com as rodas de poesia, né, se eu não me engano, na periferia. Isto. Como é que funciona essa ação, vereadora, e qual que é a sua intenção, o seu objetivo com isso? Primeiro que a poesia é uma forma literária, artística, né? E existe um certo preconceito com a poesia. Com a arte já tem, né? Com a poesia, então, mais ainda. Então, quando a gente organiza... Quando a poesia, ela reúne jovens de 14 a 27, 28 anos, que escrevem poesia e estão numa roda, na rua, na via pública, num espaço público, e declamam, e esse encontro, esse evento dura em torno de 4 horas. A poesia tem feito muito mais do que muitos espaços que se dizem educativos. Então, esse é um pulo do gato, né? Eu diria que é um pulo do zoológico inteiro, de todos os animais, porque a poesia ela tem auxiliado muito essas rodas que a gente chama de slam, que é de origem americana, muito parecida ali com as batalhas de rima do hip hop, que também é um movimento que nasce
nos Estados Unidos e depois vem para o Brasil. A grande questão é a poesia, ela trata de temas que a institucionalidade muitas das vezes não tem colocado. A própria questão da saúde mental, as questões de violência e microviolência, nós somos seres humanos, né? A gente não pode dizer que a inteligência ela é separada da emoção, do coração, é tudo o mesmo fenômeno que a gente gosta de ficar diferenciando e que muitas vezes atrapalha a gente, né? Então, esses espaços de ocupar a rua, as praças da gente. A praça da gente não pode ser só um espaço onde tenha chafariz e pomba, tá entendendo? As pessoas têm que conviver, têm que criar um espaço de tecelagem das relações, né? Ter relações com outras pessoas é um processo de tecelagem, de existência. Você sabe da história, você ouve, você comenta. E as rodas de slam, ela tem esse trabalho na nossa existência. Tanto que a gente conseguiu protocolar, aprovamos em final de 2023 o slam como patrimônio cultural de Porto Alegre. A gente é a única capital do Brasil e a única cidade das mais de 5 mil que esse fenômeno é patrimônio da nossa imagem. Nós fomos, em 2017, conhecidos como uma das cidades do Brasil com o maior número de rodas de poesia do Brasil, com jovens, sem nenhum tipo de financiamento, sem nenhum tipo de vínculo com a institucionalidade pública. São as pessoas, né, a juventude fazendo esse movimento. Então a poesia ela é um fenômeno importantíssimo, tanto que ela evita muitos outros caminhos que seriam caminhos que a gente sabe que só teriam dor, sofrimento, mazela para aquela família, para aquele grupo. Então a gente tem uma responsabilidade política e pública com o movimento de slam em Porto Alegre. Também junto com o movimento do hip hop, que a gente tem cada vez mais aprendido a se envolver com isso. Acho que a grande questão, inclusive da poesia, né, é a gente fazer com que as pessoas elas compreendam que elas também podem produzir esses espaços artísticos, né? Aí tu pode dizer, mas está tão distante, a poesia não está. Toda música que se escute é poesia. Você bota a melodia, bota acorde, bota isso, bota aquilo, tira tudo isso, sobra o quê? O texto poético. A Marília Mendonça, que é uma grande referência poética para mim, ela era compositora desde os 12, 11 anos. É isso, compor é poética. Então a gente tem que observar, a gente tem que começar a ter um carinho, aumentar, ampliar o carinho pela realidade. A gente tem muita violência, a gente é muito violento com a realidade. A gente olha para a realidade e a gente quer agredir, quer criticar de uma maneira a destruir a realidade que está posta. E não é assim que a gente tem que lidar com a realidade. A realidade está aí para nos ensinar, para nos desafiar. Já dizia um grande filósofo alemão que quando a realidade bota um desafio à sua frente é porque chegou o momento de você resolver esse desafio. Você tem competência de desenvolver uma solução para essa realidade, seja na vida íntima, na vida privada, na vida de relações com outras pessoas, na vida profissional. Não tem nada na realidade que não esteja, quando apresentada à sua frente, apta a ser resolvida por você. Por isso que ela está ali. Então acho que a poesia ela tem esse fenômeno e pega muito conservadora. A poesia, nossa participação parlamentar é uma participação viva, é uma participação inteligente. Né? Na última sessão extraordinária, nós havíamos feito uma defesa pela oposição a respeito de um projeto que ia ser votado e nós estávamos fazendo uma linha de pensamento que duraria o que todos os parlamentares e todas as parlamentares têm direito, 5 minutos. E a gente foi cortada no meio do momento para dizer que nós estávamos fugindo do tema. Quando, na verdade, como é que você vai concluir que fugimos do tema se você não escuta tudo o que eu estou falando? Se você não ouve a defesa inteira do que eu estou falando. Então, sim, nós respeitamos o regimento, mas o regimento ele é um objeto físico interpretado por uma pessoa humana que, não tendo capacidade de interpretar ou a profundidade necessária, e não é culpa dela, nos corta a palavra para não escutar algo que aprofunda. Então a gente tem uma fala radical. O que é radical? É ir à raiz da coisa, ir ao raiz do problema. Não é radical de radicalismo, dessas... Não é, a gente não é agressiva, a gente não é violenta, a gente é educada, simpática, tranquila, sabe? A gente tem as nossas dores como todo mundo tem, por isso que a gente acaba respeitando o outro. Eu tenho certeza que todos os vereadores de direita, de esquerda, da extrema direita, possuem dores na sua trajetória, né?
Então por que eu vou agredir? Por que eu vou malificar? A gente vai fazer um debate público do tema, que é o que a gente sempre defende, é o que a gente fez nas últimas 2 sessões extraordinárias e das comissões, das conjuntas. Mas assim, é importante que a gente entenda como a poesia ela entra na nossa experiência social, né? A própria Constituição, né? Quando a gente fala que todo o poder emana do povo, isso é poético num nível jamais visto, né? E aí como é que a gente... O desafio talvez seja, Vanessa, como é que a gente materializa essa poética no nosso dia a dia, né? Como é que a gente faz com que a poesia, para além desse algo subjetivo, emocional, interpretativo, porque tem gente que diz que não gosta de poesia, né? Eu amo poesia. Então, e é uma discussão que é isso, assim, a gente acredita que às vezes as experiências das pessoas, o senso de uma poesia arcaica, antiga, sem muito... Quando a pessoa gosta muito de um sertanejo, gosta muito de uma música afropunk, gosta muito de um rock, sabe? Tudo isso, você tira toda a música, sobra o quê? Sobra a poesia, né? Sabe, vereadora, que quando eu era pequena, na 2ª série, tinha a professora Carmen e eu fazia poesia, eu escrevia poesia, os professores chamavam para declamar em épocas importantes e ela tirou cópia, na época era máquina de xerox, né? Tirou xerox de todo o meu caderno de poesias, assim. E aquilo foi muito marcante para mim, porque a poesia sempre esteve presente na minha vida. Para mim é muito importante ter toda essa explicação e ver o quanto a poesia está presente na nossa vida. Mas agora, saindo um pouquinho disso, quero falar um pouquinho sobre a Atena quando ela está em casa, com os amigos, com a família. Além da vereadora, quem mais ela é? Olha, nesse último momento eu sou cansada. É muita, a rotina tá Nessa agitada. última, olha, são 13 dias na minha vida que eu não consigo lavar roupa direito, eu não consigo varrer direito, eu não consigo arrumar minhas coisas direito, eu não consigo ler direito, porque é isso, assim, é um ritmo. Eu me lembro muito, e é isso, né, a referência material da nossa vida. Esse período, em nada, é diferente de quando eu trabalhei, no meu primeiro trabalho de carteira assinada, que eu trabalhei como atendente de telemarketing, não posso falar o nome da marca, que eu vou falar mal também, mas era de cancelamento. Então eu era o pior local para trabalhar no telemarketing, porque a pessoa ligava Sim. e queria cancelar. E eu tinha que dar um jeito da pessoa não cancelar. Se isso não é um trabalho político, eu não sei o que é então, né? E aí, no final das contas, eu lembro que nas primeiras semanas eu chegava em casa e era a escala 6x1, essa escala odiosa e terrível, e a gente trabalhava 6 horas por dia. Pausa de 15 minutos. Era 10 minutos de intervalo, 20 minutos de almoço, 20 minutos. Durante 1 ano e meio, eu almoçava em 20 minutos. Quem é que... Hoje eu olho para trás e digo, gente, que absurdo, terrorista isso. Terrorista. E aí, no final das contas, uns últimos 10 minutos de descanso. E aí, no final das contas, eu lembro que nas primeiras semanas, acho que no primeiro mês, eu chegava em casa, Vanessa, tão cansada, isso foi em 2017, que eu dormia e acordava direto para ir trabalhar, até eu me acostumar. Então, assim, tem sido assim, um desgaste emocional muito grande no sentido da gente poder lidar com tantas coisas novas, que eu acho que é isso, uma adaptação muito séria. A realidade lá fora, ela não está parando para nós realizarmos esse movimento aqui dentro. Está tudo acontecendo concomitantemente e a gente tem que ter uma maturidade psicológica de ter a calma, né? Acho que esse é o momento de ter muita calma. Então, assim, gosto, né? Eu chego em casa, tomo uma taça de vinho, como alguma coisa, tô com um problema no meu fogão, desgraçado aquele fogão, do gás, e aí o teto do banheiro também tá com problema. Então, assim, é isso. Enquanto eu estou aqui, a vida interna, né, íntima, particular lá em casa, ela continua no seu nível, né? Eu me estresso mais com a goteira do teto do banheiro do que com as questões políticas do bem público. Aqui a gente... É o nosso dever, né? Aqui eu não posso me estressar. Em casa eu posso me estressar, posso xingar, mas isso é o poder da mulher, né? Vereadora, é dona de fazer casa. Todas as coisas. E outra coisa, né? Não sou casada, não tenho namorado, sozinha. Não tenho ninguém. Minha mãe, inclusive, está estudando na URGS, então não posso cobrar ela para participar. Não posso dizer, venha participar, vem aqui em casa, mãe,
fazer passar não sei o que lá. Eu não posso falar isso, porque é maldade. Minha mãe tá no momento de... Minha mãe tem quase 60 anos, está estudando letras libras na URGS. É o momento dela, então. É o momento dela. O que eu vou lá pedir pra ela vir aqui? Porque se eu pedir pra ela me visitar, ela vai olhar o caos. Em 10 minutos ela já vai estar com a mão na massa. Mãe, né? E eu não quero isso. Eu não quero minha mãe enquanto empregada, enquanto uma trabalhadora doméstica. Eu tenho condição de ser minha própria trabalhadora doméstica nesse momento, né? Só que é isso, eu tenho que entender quais são esses fluxos, né? E isso é um dos pontos, diferente de muitos outros parlamentares, muitas outras parlamentares, ter o núcleo familiar dentro de casa ajuda para ter essa assistência. Qual é a condição da história de uma travesti na nossa sociedade? É não ter família, é não ter relações, é não ter vínculos afetivos. Então é muito difícil a gente conseguir fazer essa comparação, né, com outras pessoas que são vereadoras e vereadores, deputados e deputadas em condição a essa realidade mais local, né? Então a gente tem tido aí acho que a paciência, eu falei da calma, né? A paciência, ela é o melhor companheiro, a melhor companheira nesse processo de aprendizagem, né? Que é um processo de aprendizagem também. A gente vai se modificar. A gente não pode dizer, por exemplo, que ao entrar como vereador esse ano e ficar nessa legislatura de 4 anos, a gente não tenha mudado a Câmara. A gente muda muito. A gente pode ser considerada a primeira parlamentar com tatuagem no rosto no Brasil inteiro, na história do Brasil inteiro. Qual é o impacto disso? Das pessoas terem que lutar contra os seus preconceitos, de achar que tatuagem no rosto... E é um troço tão absurdamente simples, é tão bobo, que só coloca na mesa, no centro da questão, o sentimento das pessoas de acharem que essa experiência humana não é uma experiência positiva. Ou não é uma experiência válida para estar no parlamento. E aí a gente vem, contradiz a mente interna de muitas pessoas por aí. Dizendo, a gente é vereadora, a gente é parlamentar, a gente vota projeto, a gente sabe articular com o mesmo grau de qualidade e além, às vezes, muito melhor do que certos parlamentares nessa casa e em outras casas. Então, eu acho que a gente tem um papel educativo também, né? Eu dentro da minha casa comigo mesma, veja bem, e fora da minha casa com as outras pessoas. Então a gente fica com uma perseguição nessa perspectiva educativa, né? Vereadora, queria ter muito tempo para poder ficar conversando, porque mas já acabou, a gente aprende muita coisa com a aqui, Atena. Ó, eu estava preparada para saber, tem que ter uma bancada, um sofá verdade. Grande. Um programa de 1 hora no mínimo, né, vereadora? E uma xícara, né, da Câmara Poa. Pô, gente, vamos fazer uma xícara da Câmara Poa, né? Vamos evoluindo. Por favor. Vereadora, foi muito bom poder ouvir um pouquinho da sua história. Espero poder receber a senhora em outros momentos aqui também. Fiquei muito feliz com toda a sua participação na cultura, com toda essa explicação que a senhora nos trouxe. Espero que, assim como o seu leque, também lhe traga bons ventos e um bom mandato para a política, né, vereadora? Sua marca registrada. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, pessoal. Um beijo e a gente se vê aí na rua. A gente gosta de dizer que é 10 dedos de trabalho, né? É 1 no parlamento e 9 na rua. Então, bora para cima. Tudo nosso, nada deles. Parabéns, vereadora Atena. Muito obrigada. Obrigada. Então essa foi a vereadora Atena Roveda conversando conosco, trazendo a sua trajetória e o seu leque aqui para casa, sua marca registrada. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas a nossa série está só começando, ainda tem outros parlamentares que vão compartilhar essa trajetória comigo e com você. Então, para assistir esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência, até a próxima!